Então, essa aqui é uma reunião oficial do que eu chamo de mentoria em grupo. É onde as pessoas têm a possibilidade de interagir com os colegas, fazendo eles, né, as aulas individuais, particulares ou não. Alguns têm apenas, né, ou adquiriram apenas o acesso a esse grupo, outros fazem também aulas particulares, com hora marcada, pelo menos uma vez por semana. Tá? E o assunto de hoje, assim como foi na quarta, só que a apresentação do sábado ela é mais prática, na quarta ela é mais teórica, para quem gosta de teoria, ela aconteceu na quarta, está gravada e também já está lá no YouTube. E o tema de hoje é como aumentar o vocabulário. Quem estava na quarta-feira? Tem alguém que estava na quarta-feira aqui? Legal, porque Eu, quem já viu poderia ficar repetitivo, né? Foi, Ederson? Na quarta? Não, né? E alguém dizendo eu tive a impressão. A senhora esteve na quarta, Lucilina? eu estive. Ah, o Raul esteve. Então, Raul, você se lembra qual é a primeira ferramenta ou uma das que inclui a possibilidade de ampliar o vocabulário? A leitura como é que falou? A leitura de novos textos ou de textos, a leitura de mais textos. Assim tu Isso, vai então, aumentando o aumento, vocabulário isso aumenta naturalmente o meu vocabulário pelo lendo. contexto da frase. Claro, lendo. Quanto mais eu leio, maior o meu vocabulário. E nós descobrimos não só como que aumenta esse vocabulário com a leitura convencional, por que que aumenta, né? Mas também outras maneiras de ampliar o vocabulário. Então, por que, Maria, a leitura aumentaria o vocabulário? Para você conseguir falar melhor, para você conseguir se Não, mas expressar por bem. que a leitura aumenta o meu vocabulário? Porque Isso a gente lê acontece mais. dentro do cérebro. Porque a gente passa a ler mais. Tá, vamos entender neurologicamente falando, né? Quando eu tenho palavras novas, eu geralmente faço o quê? Vou lá no dicionário. Mesmo que esse dicionário seja um dicionário eletrônico, eu acabo indo lá e procurando, tá? Muita gente tem isso como vício. Ele interrompe a leitura toda hora para poder descobrir uma palavra. Porque ele tem um vocabulário pobre. Uma pessoa que lê pouco não ultrapassa as 800 palavras diferentes no seu vocabulário, tá? Então, para ter uma ideia, o mini dicionário Wise tem mais de 35 mil verbetes, o dicionário tradicional tem mais de 160 mil verbetes. E uma pessoa geralmente utiliza no máximo aí 800 a 1.200 palavras da nossa língua. Tá? Então, neurologicamente, quando eu leio, eu contextualizo a palavra com as que estão antes dela e com as que estão depois. A gente até deu alguns exemplos. Alguém se lembra? O senhor se lembra, de um exemplo de palavra que se poderia aprender contextualizado numa frase? Não me recordo assim, não. Lembra? Olá, Daniel. Um contexto que a gente aumenta o E uma vocabulário. palavra contextualizada pela anterior e a posterior, né, nos permite aprendê-la. A gente deu vários exemplos na quarta-feira, né, de palavras desconhecidas que, contextualizadas numa frase, você acaba aprendendo o significado dela. Eu lembro que tu deu uma palavra, um exemplo de uma palavra bíblica, mas eu não lembro qual palavra que era. A Bíblia tem livros, principalmente a Bíblia de Almeida, quando não atualizada, ou revisada e atualizada, ou a versão que eu uso, que é a NA, nova versão, né, atualizada, é a última da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Muita gente esbarra em palavras que não se usa mais, faz parte do
arcabouço da língua, mas não se usa mais. E aí eu dei o exemplo, né? Eu dei o exemplo de notícia, que é uma palavra esquisita, né? Notícia. Então, a maioria não sabe o que é. Mas se você ouve, você adivinha, quer ver? Então, se eu digo assim, olha, a vaidade, né? A vaidade da ciência é uma estultícia perante o conhecimento do céu. Por que, Agni? Você repete aí para mim? Porque eu tô. Olha, tem gente aí que está ouvindo, mas não está escutando. Porque Eu gosto de chamar essas aí pelo cantinho, né? eu estava Que pensando em foi que outras nós palavras falamos? que são Que você fala associadas. assim, que eu falei aí, Décio? Você estava ouvindo e escutando? Tava, só que eu boiei. Tem um programa na televisão que fala assim, fala que eu te escuto, né? Sim. Então, não é só ouvir, tem que escutar. Sabe a diferença? Não, sei não. Entre ouvir e escutar. Quando você ouve, o som chegou no seu ouvido. Quando você escuta, você sabe que entende o que foi dito. O presidente Roosevelt, ele, com o assessor dele, disse assim, olha, eu vou dizer uma frase para todo mundo que me cumprimentar. E essa frase é um absurdo, e ninguém vai perceber. Quer ver que as pessoas não prestam atenção, eles não escutam o que a gente fala, só ouvem. E ele disse assim, olha, tudo bom? Boa noite. Eu matei a minha sogra no café da manhã. Conte comigo, presidente, viu? Você vai ter sempre meu apoio. Aí, no segundo, matei minha sogra no café da manhã, você acredita? Aí você, não, mas por isso não, tá? A gente vai estar lá sempre à disposição. E eu sei que só na 10ª pessoa que houve ali um comentário, ele falou, como é, presidente? Né? Ou seja, só um prestou um pouquinho de atenção, tanto que ele não entendeu e perguntou, pediu para repetir. Né? Então, na Bíblia diz, né, que a ciência humana é uma estultícia diante do conhecimento de Deus. O que é estultícia, Daniel? O Daniel está se organizando aí. É para mim que você perguntou? Também. O que é A voz estultícia? está robotizada para mim. Estutice seria loucura, algo É mais do que errado. loucura, né? Na verdade, é bobagem, besteira, idiotice. Eu ia falar coisa pequena. A ciência é idiota, né? A ciência ainda é idiota diante do conhecimento das coisas do céu. Né? Ou seja, mesmo que você não saiba o que é estultícia, dá a entender alguma coisa, se não, Pelo contexto, dá. pelo contexto, Ela dá. dá para poder matar. É Então, claro que nem todas, né? Que tem muitas... bola para aqueles que, né, seguem a Deus. Como é, Que corrobora, Fernanda? eu não sei se é o seu áudio que tá bom, porque tem muito áudio ligado ao mesmo tempo. Até que não. Para mim está robotizado, para mim, Jânio, sua voz está robotizada. Deve ser aí, né? Os microfones estão fechando, eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Isso aí, às vezes, você pode sair do computador, tentar entrar pelo celular. Como eu digo para o Ricardo, abrir a tela, tá, Ricardo? Na reunião ao vivo, só com tela aberta. Senão a gente remove aqui e não aceita depois. Então, temos que comprar o que só o siri na lata. Já viram aquilo, seu Domingos? Siri na lata. Tem aí na região de Alagoinhas, não tem? Siri na lata? Não entendi bem. Nunca viu um siri na lata? Já viu, Marinho? Não, aqui não. A gente compra ele vivo e O trata. siri na lata faz um barulho, pouca periculosidade, mas muito barulho.
seja, ele por si só é pequenininho, faz muita coisa. Mas o barulho que ele faz na lata parece que tem um monstro de Konobo. Você conhece aquele lá, aquele réptil? Então, como a aula é sobre vocabulário, vocês estão vendo aí que Komodo, estutícia, corrobora, né? Ou seja, ferir na lata, uma expressão idiomática. Você percebe que isso faz falta quando você está lendo ou assistindo uma palestra? Eu não. Percebeu, Daniel? Então, o inglês, por exemplo, é muito cheio de expressões idiomáticas. Ok? Então, isso é muito ruim quando você tem um vocabulário extremamente limitado. Ok? Bom, Eu ia falar em 4 palavras que estão ligadas, interligadas ou ligadas entre si, mas têm significados diferentes. Fora isso, né? Por exemplo, manga pode ser a manga da roupa, pode ser a manga que chupa. Eu ia falar seria outro. Eu ia falar diploma, diplomacia, diplomática e diplomata. Estão ligadas, mas têm significados diferentes. O diploma é como você tem aquele papel do curso que você fez, a sua formatura. A diplomacia é aquela relação entre um governo e outro. A diplomática. Olha aí que beleza. A diplomática é uma ciência que estuda a autenticidade de documentos oficiais. E a diplomacia, faltou qual aí? Diplomática, diplomacia e diplomática é o profissional que atua na área em relações entre a gente ia chegar, mano. Só que ele tocou na ferida. É uma frase diplomática, né? Tocou na ferida. Então, Silvano, já tivemos aí uma prosa, tá? De 15 minutos, ela vai ficar gravada, certo? Então, olha só aqui esse material, certo? Se você não tiver, pode comprar. Se você não quer comprar, é fácil ganhar de presente. É só ter feito, né, a resenha nos aplicativos de leitura dinâmica e memorização. Ele dou de presente para aumentar o vocabulário. A princípio, né, o que a gente chama de leitura técnica é apenas pobreza de vocabulário. Então, a leitura técnica, né, pode ser para o médico, pode não ser para o advogado. Se eu entregar o vadimeco para Marli, né, Marli? Você é advogada, Marli? Sim. Você vai ter menos dificuldade do que se eu lhe entregar um tratado de fisiologia. Mas se eu entregar, né, o contrário, né, Fernanda? Se eu entregar o vadimeco para alguém que estudou medicina, ele vai dizer que aquilo lá é técnico. Então, não sei se você percebeu, Silvânio, mas a leitura técnica é apenas a ausência do vocabulário naquela área. Então, muita gente me pergunta, eu posso ler textos técnicos com leitura dinâmica? Qual seria a resposta? Quem sabe? Sabe, Fernanda? Eu acredito que pode. Técnico só é técnico para mente despreparada. Só existe, né, vocabulário técnico em determinada área para quem não tem vocabulário daquela área. Então, na verdade, é falta ou ausência de bagagem cultural. Certo? Alguém aqui não tem aí, entre nós, somos nós, pessoas, não tem o dicionário editado? Eu não tenho. Não tem ainda? Silvânia não tem, mas o Daniel, você já fez as resenhas dos aplicativos, não fez? Fiz. Ok. Fiz do Fiz. Só o Silvânio, que eu acho que ainda não, né, Silvânio? E depois é só solicitar para mim aqui, que eu mando os aplicativos e, na sequência, também, né, me manda um oi no WhatsApp, Daniel.
Tá, então vocês vão pegar a primeira página, dicionário, página 1. Então, ela está em PDF aí no seu celular, no seu computador. Você vai pegar apenas a página 1. E nós vamos, cada um aí, né, usar o metrônomo, certo? Cada um vai usar o seu metrônomo, tá? Em Vamos que fechar os velocidade? microfones, ok? Em que velocidade o metrônomo? Deixa aqui a voz do Silvani aqui, que ele está participando conosco. Tá. Como é, seu Aguinildo? Em que velocidade o metrônomo? Vamos colocar no 30. Ok. Metrônomo no 30. E vamos treinar. Bom, e vamos treinar. Só pedir para fechar os microfones, a não ser, claro, que você tenha, né, uma pergunta, e pode abrir, ou então escrever no chat. Então, vamos lá. Eu vou, né, pedir para que você comece o exercício. Com o metrônomo no 30, você vai percorrer linha a linha. Tec, tec, tec. Cada toque, uma linha, tá certo? Então, está aqui a sua página, você vai tec, uma linha, tec, duas linhas, tec, três linhas, até acabar. Você pode fazer isso mais de uma vez, tá bom? E observe, né, a relação que existe entre as palavras, a relação entre elas. Consegue fazer, Fernanda? Ricardo, você não tem esse material ainda, né? Eu não tenho esse material, gente. Entrou agora há pouco, você já fez as resenhas nos aplicativos? Eu fiz do aplicativo aquele que você me passou do São os exercício. dois, né? Eu avisei, tem mais de 10 dias que eu estou avisando. Vamos ter uma aula assim, etc e tal, amém. Pai do Senhor, glória a Deus. Também. Ele E mandou aí os vai ser outros. normal que a pessoa não tenha ainda. É só me procurar no privado. Tá bom? Então, quem tem, treina, né? Terminou, repete. Quem já fez aí 2 ou 3 vezes? 2 ou 3 leituras? Marli já fez. Está no 30 ou aumentou, Marli? Está no 30. No 30. Já terminou a primeira leitura, Guilherme? Daniel, Everson. Aí, primeiro, você pode aumentar o toque ou diminuir, fica à vontade. Ok. Então, vamos lá. Fechar aqui o áudio. Lembre-se sempre, pessoal, de fechar o microfone para não dar ressonância para os colegas. Ok, então, Aguinildo, me fale aí uma palavra, né, que está no meio de palavras que antecedem e palavras que também estão após ela, e permitiria, por exemplo, uma boa assimilação, ou seja, aumentaria meu vocabulário. Então, a melhor técnica, além da leitura, é claro, além de olhar o dicionário, a melhor técnica é tentar descobrir a palavra nova pelo contexto da sintaxe. As palavras que vêm antes e as palavras que vêm depois. Quem consegue? Eu falei para o senhor Aguinildo, mas procura aí, você que fez 2, 3, 4 vezes, procura aí, olha, tem uma palavra aqui que a pessoa ela pode até não entender e não saber o que significa, mas pelas anteriores e pelas posteriores dá para saber. Abóbora, abóbada. Me lembro dessas. Abóbora, abóboda, Abóbora, eu me lembro dessas. Assim, abelha, abelhudo também. abelha, abelha mestra, abelhudo. Nós até falamos sobre ela, não foi, Henrique, na aula passada? Então, o que é um abelhudo, Ricardo? Vou parar o metrônomo aqui. O que é um abelhudo, Silvânio? Abelhudo é uma pessoa que se intromete numa
Conversa sem que seja chamado. Mas o que isso tem a ver com a pobre da abelha? Que, na verdade, pobre não tem nada, né? Apesar de trabalhar como escrava para a rainha, né? Sim. Que é a abelha mestra. Então, as três estão correlacionadas, abelha, abelha mestra e abelhudo. Qual é a relação, Ricardo, entre abelha e abelhudo? A abelha é curiosa. A abelha é curiosa, ela é intrometida, ela quer o açúcar, mesmo que não tenha sido convidada, e ela apresenta um certo perigo. Não é? Você fica incomodado com a presença da abelha. Ela pode ferroar alguém. Assim, pode ser que não, mas pode ser que sim. E ela, às vezes, sobrevoa e te dá um certo, né, asco para alguns, outros, né, um pouquinho de pavor, um pouquinho de pânico, não é assim? Dá para entender, Maria, o que é abelhudo pelo comportamento da abelha? Difícil apertar o botão aí, né, Maria? Agora você falando, dá para soltar as palavras. Agora sim. Dá, é claro. Então, o que acontece? O cérebro vai começar a tricotar, né? A tricotar. Ou seja, abelha, abelha mestre, abelhudo. O teu cérebro vai começar a criar conexões, sinapses, né? E eu estou vendo que ela já preparou até um material para poder criar sinapses no cérebro das criancinhas, né? Eu já vi pessoas comentando verdadeiros absurdos, né? Com relação a ensinar a criança. Eu já vi pai que ensina, né? Joga para o lado, tira a bota e faz assim, etc. e tal, mas acha que ensinar, né, crianças a ler antes da hora vai estragar o cérebro dela. Então, o que tem de dancinha, criança de 2 anos fazendo dancinha de TikTok, não é mole, tá? Mas estudar, não. Isso aí tem que ter a hora certa, né? Assim, é igual a tal da palmatória, né, Guilherme? A criança pode roubar, tem algumas até que matam, né? Na Inglaterra mesmo, eles até prendem e levam a pena de morte, né? Determinados delitos de crianças, né? Mas a criança pode fazer tudo, xingar, subir em cima da cabeça do pai, mas se der uma palmada, né, Guilherme, vai preso. Uma coisa que alguns psicólogos não concordam, né? Mas aí é lei e acabou, né? Lá, né? Quem tem juízo obedece, né? Mas o fato, não estou defendendo aqui bater em criança ou não bater, estou querendo defender que cultura e conhecimento nunca é demais, e é a única coisa que você leva, pois afinal de contas, né, Henrique, caixão não tem gaveta. Pois é. Inclusive, Henrique, me fala aí uma outra combinação que funciona. Alguém encontrou, além do Henrique, citei ele, mas pode ser outra pessoa. Eu fiz aqui a primeira página do dicionário e eu encontrei uma palavra que se adequa. Que eu olhando pelo meio, eu vou falar Nessa uma primeira... aqui, na primeira folha, ó. Abismal, abismar, abismo, abissal. Fui quase o exemplo do seu Agnildo. Quem não sabe o que é abismar por abismo, abismal, dá para saber? O que é abismar, Fernanda? São próximos um da outra ali, abismar seria colocar algo como se fosse um abismo, algo muito abismado, né? Abismado é a pessoa que está assustado com a profundidade, atemorizado pelo tamanho do risco, está impressionado com o tamanho do buraco, tem até uma música, né? Pisa no freio, Zé, você não está vendo o tamanho do buraco?
Quem ouve essa música costuma ouvir música ruim. Né, Daniel? O Daniel, pelo que eu sei dele, que se tornou hoje 1.480 palavras por minuto, com 80% não deve ter ouvido essa música. De jeito nenhum. Nem ouça. Tá? Então, quer dizer o seguinte, né, que o abismo causa espanto, Mari? Causa, impressiona, deixa a pessoa, né, ali pasma, espantada. Então, abismado, por exemplo, eu posso aprender o que é abismar ou abismado pelas palavras que estão perto, tem relação com abismo. Vamos ler a folha 2? Vamos para a folha 2? Vamos. Então, na página 2, temos mais uma outra relação de palavras. Vocês vão colocar aí, tá? Vocês vão colocar aí essa leitura no 35. Tá? Então, acho que no grupo aqui, a Fernanda e o Ricardo não têm ainda. Mas aí no privado, vocês me pedem, né, os aplicativos, que é gratuito para quem está na mentoria, que eu vou entregar para vocês, aí vocês fazem lá uma resenhazinha, suas primeiras impressões, e a gente também encaminha esse caderno dicionário para vocês treinarem durante a semana. O restante está treinando? Tec, tá, Marlene, no 35? É Décio também, Edmildo, está Sim, eu fazendo, estou treinando. Henrique, Daniel, está fazendo, Daniel? Então, essa leitura, ela pode ser feita, né, uma página após a outra, sabe, Edmildo? Termina uma página, pega a folha 2, tec, termina, vai para a folha 3, tec, termina, vai para a folha 4. E o que acontece? Você vai, né, de forma inconsciente, assimilar palavras novas. Você vai começar a enriquecer o seu vocabulário. E nós falamos, na aula passada, que é possível medir o seu vocabulário. Tem pessoas que não utilizam mais do que 500 palavras da língua portuguesa. É fácil. É só você escrever um texto, né, durante 5 a 10 minutos, escreve, e depois conta as palavras diferentes. Para chegar em 800, você tem que forçar a cabeça, tá? Enquanto Shakespeare escrevia com 32 mil verbetes distintos. Então, é um dos linguistas, né, um dos escritores com maior capacidade de linguagem. Então, ler Shakespeare é aumentar o vocabulário. Eu acho que eu já mandei, você não tinha mandado hoje, não foi, Daniel? Não, você tinha me mandado o aplicativo de Isso, você já memorização. mandou o oi, né? Agora vai dar certo, hein? Isso. Tá bom. Pessoal, quem leu, percebeu aí uma trinca de palavras que permita ampliar o vocabulário? Eu vi aqui uma comunicação aqui entre 3 palavras na folha 2 agora, que me permite aprender uma palavra nova pelo contexto das anteriores. Já achei. Só de bater o olho aqui, eu já achei um. Então, esse exercício ele deve ser feito com curiosidade. Então, não é só passando o olho, tec, torec. O torec é quando a pessoa não configura o metrônomo. Tá? Ao invés de pôr em 1, ele põe em 4. Ela faz tec, troque, troque. Tem gente que só descobre isso depois da 10ª aula de leitura dinâmica, tá? E aí, às vezes, eu desculpo por acaso. Nossa, mas eu estava treinando errado, com o metrônomo errado. Então, ninguém achou? Eu vou aproveitar para não ficar essa coisa, parecendo aquele bicho grilo, né? No ar. Tim, né? Não tem grilo. Não está olhando para aí, mas ninguém fala, né? Então, eu vou citar aqui, olha só, quer ver? Ó? Absorção, absorto, absorvente, absorver. Qual é a palavra exótica?
Correto? Absurdo. Absorvente. Absurdo. Eu sei o que é absorção? Sim. Eu sei que é absorvente? Sei. Absorver? Sim. Não é? Absorto é abstraído, voltado para os próprios pensamentos. Né? Então, ele está em absorção das próprias coisas. Ou seja, está absorvendo uma outra esfera. Então, a gente acaba percebendo, né, o absorto dentro da relação com absorver, absorvente, aquela coisa toda, correto? Ah, alguém pegou uma outra aí? Eu vi aqui uma coincidência de 3 que dá para aprender uma nova. Eita, pô, difícil de olhar para as palavras, hein? Mas eu entendo que é a primeira vez que você faz isso, mas está uma participação assim, que nem parece aula em parece live. Né? Gente, Imagina se não abre a tela, né? Ia ficar só eu ficando. Vamos lá. Quem viu? James, abutre. Abutre tem relação com abuso, Não, sabe? Abusivamente, abuso, abutre, acabado. abutre é bonito, né? Nesse caso, não tem relação. Não Mas tem. olha só aqui, ó. Quer ver uma outra, para não ficar muito no vento? Ó. Acento, acentuação, acentuadamente, acentuado. Qual é a relação de acentuado com acento? Íngreme, né? Acentuado. Não é isso? Em terreno diferenciado, como é o acento? Vamos considerar aí o acento agudo. Ele não dá uma impressão de acentuamento? Dá ou não dá? Vou estar procurando. Então, eu acredito que daqui a um ano, quando fizermos essa aula de novo, seremos extremamente bem participativos, né? Então, já tem um tempão, na verdade, já tem uns 3 meses que eu estou prometendo essa aula. Desde o início da mentoria, eu venho entregando os aplicativos, venho entregando esse material, já tem 3 meses, né? Estamos indo para a 12ª semana. E eu estou aqui abismado, atônito, né, com o envolvimento colaborativo de todos, né, com relação ao aumento do vocabulário. Mas eu achei gostoso por quê? Porque eu vi que é uma coisa bem nova. Todo mundo está olhando aí, né, Soline? Tentando achar, né, dentro do contexto de um dicionário, professor, nunca nem peguei um dicionário na vida. Tem criança que nunca pegou, talvez nem vai pegar. Porque hoje, quando a gente não sabe uma palavra, a gente vai no Google, não é? Então, já nem tem mais dicionário em casa. Eu até vi uma vez a minha filha, né, ela teve um dever de casa, ela estava sendo instruída, aprendendo a achar palavras no dicionário. Eu falei, nossa, ainda fazem isso? Não precisa mais, né? Você tem vários hoje, né, dicionários eletrônicos, mas rápidos e eficientes, você pouco tempo. Nem precisa, é obsoleto. O que é obsoleto, gente? Uma coisa que não usa mais, né? Ficou obsoleto. Que você sabia, você respondeu porque sabia o que era obsoleto, do contexto da frase. Não, porque eu sabia. Olha, Então, não quando obsoleto, com certeza. Pode ser atrasado também, né? Dizer Absoluto pode ser atrasado também. atrasado, ultrapassado, ou podemos dizer assim, poder. Demodê. Sabe o que é demodê, Décio?
Não. Agora você sabe. Demodé? Agora Não. você sabe o que é demodé. Céu da moda? Eu enquadrei dentro de outros que vinham, atrasado, obsoleto, demodé. Demodé quer dizer fora de moda, antiquado, certo? Então, sejam muito felizes nessa nova jornada em buscar o vocabulário. Então, eu criei esse material, era um som de consumo que eu tinha, tá? Esse materialzinho aí. Porque há muito tempo, há muitos anos, na época que a gente só tinha fax e MSN, lembra dessa época? Só os fortes que vão se lembrar, né? Então, era dessa época, né? Tinha muita coisa hoje que a gente tem aplicativo, tá? Eu mesmo tive que comprar importado. Hoje tem no celular, né? Então, peguei esse material, tive a oportunidade de ler várias e várias e várias vezes e percebi que o meu vocabulário literalmente aumentou muito. Então, fica aí mais um desafio para quem gosta de cultura, né? Ampliar o vocabulário, exercitando com o metrônomo. Claro que, como investigador, como pesquisador, tentando ver entre as palavras as conexões. Se não tiver esse posicionamento, não adianta, não acrescenta em nada, se você só passar os olhos por passar, e a gente vai conversando sobre esse assunto nas próximas lives.